No Conexões Criativas dessa semana você vai conferir robótica, programação e contação de histórias. Pensar em aprimoramento de tecnologias de aprendizagem sempre foi uma realidade na educação humana. A importância da introdução de aulas de robótica e de programação no processo cognitivo da criança é decorrente da acelerada revolução tecnológica, que torna esses conhecimentos como imprescindíveis, pois é a linguagem do presente e que vai ser necessária à nossa sobrevivência no futuro. A gente tem uma metodologia bem lúdica, divertida, então a gente utiliza um material que é para ela entrar em contato com várias ferramentas de programação de uma maneira que ela aprenda sem perceber. Então esse é o nosso objetivo. Os nossos livros são divididos, tanto os nossos cursos são divididos em 3 faixas etárias, de 7 até os 10 anos, de 10 a 14 e de 14 a 17. Eles vêm uma vez por semana, ficam 2 horas aqui com a gente e nesse momento a gente ensina para eles todos os conceitos de programação e também eles aprendem, eles acabam de uma maneira ou outra desenvolvendo o raciocínio lógico, porque para programar eles precisam ter essa lógica, Então, às vezes, conteúdos mesmo da escola, que eles vão ver na escola, eles acabam reforçando também aqui, principalmente de matemática, talvez a questão da linguagem também, porque a programação é uma linguagem, então eles acabam desenvolvendo até uma forma, uma metodologia de estudar, Então eles começam a estudar de uma forma diferenciada em casa, Começam a fazer associações, tá? E isso acontece de uma maneira muito natural, muito espontânea, E a gente também tem conceitos de robótica. E as crianças, assim, ficam apaixonadas, Elas adoram, já têm um contato com a tecnologia e aí o objetivo é que elas transformem esse aprendizado em alguma coisa que vai fazer diferença no mundo, porque o que a gente quer é que eles transformem esse aprendizado aqui numa melhora para a vida deles, numa melhora para a vida em sociedade, Então, eu costumo falar aqui com os pais que esses meninos, eles não vão mais se inserir no mercado de trabalho, eles vão construir o mercado. Mas quem pensa que as pessoas que trabalham com esses aparatos tecnológicos são meio insensíveis, está redondamente enganado. Esse é um espaço em que a família está engajada com o processo de ensino-aprendizagem. Eles aprovam o ensino e reconhecem o desenvolvimento das crianças. Aqui os professores são muito bem capacitados, a forma como isso é passado para o aluno é uma forma lúdica, Eles têm aqui umas plaquinhas que você pode fazer diversas experiências. Ali você adquire skills assim, na área de trabalho em equipe, comunicação, relação interpessoal com os outros alunos também, Além disso, eles complementam as aulas com um reforço na área de inglês, principalmente o inglês técnico, E mesmo que ele não opte por essa vocação, por essa área de atuação na profissão dele, querer ser médico ou alguma outra coisa, ele vai ter uma bagagem muito boa, que ele vai poder usar para o resto da vida dele, entendeu? E vai ser um diferencial, por exemplo, no caso de uma prova, um concurso público, que sempre cai noções de informática, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que vai ser útil para ele para a vida inteira. E quem sabe não nasce ali uma pessoa que inova. Ele procura sempre estar assim, se manifestando em algo que seja positivo para ele, no sentido assim, o que antes eu percebia que ele não tinha muita vontade de fazer, então agora ele sim, ele busca com as peças que ele tem em casa, que é o básico que ele tem, mas ele procura fazer assim, criar novas coisas com aquilo, junto com um primo, com um amiguinho. Então ele tem querer sempre criar algo novo para ele, assim, como se ele estivesse inventando algo muito diferente daquilo que é o básico, Então ele se sente assim bem entusiasmado. Eu percebo isso. Leonardo Cabral é analista de TI. Em sua agenda sobrecarregada, ele reserva um tempo para estar com seu filho nas aulas de robótica e programação. Como assim?
Ele é um dos diversos pais que se voluntariaram para serem tutores na Control Play, visando a preparação das equipes para participarem da Olimpíada Brasileira de Robótica. É bem interessante a gente estar próximo, né, do desenvolvimento das crianças. A Control Play ela tem uma proposta de design, de como apresentar, de como introduzir os assuntos para as crianças, e é muito legal a gente estar acompanhando, estar próximo deles e ajudar nesse projeto, que é um projeto extra aula, né? Então a gente está fora do horário tradicional deles, da aula tradicional deles, ajudando nesse projeto. Nós desenvolvemos os assuntos relacionados ao projeto da OBR em si, né? Mas o mais importante é em relação ao trabalho em conjunto, né? A participação de todos do mesmo projeto, de como que cada um pode ajudar no que consegue. Então, o trabalho em grupo é muito importante. E a ideia nossa é de tentar ajudar da melhor forma possível esse trabalho. A Olimpíada ela vai acontecer no ano que vem, né? Então já é um preparatório para o acontecimento no ano que vem. E a ideia, nós temos aulas até, se eu não me engano, até fevereiro, onde começa a Olimpíada. Conexões Criativas vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. Você acha que a tecnologia está afastando os pais dos filhos? Não nessa escola de robótica e programação. As crianças desenvolvem atividades de raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe, inglês, comunicação e de cuidados com a cidade. Eu sempre gostei de fazer robótica e quando eu crescer eu vou ser engenheiro da computação. Vai ser o quê? Engenheiro da computação. Ah, já tem definido isso? É? E por quê? Você gosta dessa área? Sim. O que você aprende aqui? Eu aprendo a programar, aprendo no Microbit e no Scratch. Na minha casa lá, todo sábado a gente programa à tarde. Ah, é? Na sua casa? Quem? Comigo e com meu pai. Seu pai? Seu pai é dessa área? Não, mas ele é engenheiro da computação. Minha mãe me pediu pra fazer uma programação de como pra ela comprar as coisas e não gastar muito dinheiro. Ah, que legal. E vocês estão fazendo isso? Sim. Nossa, então você está aprendendo um pouco dessa questão de controle financeiro, de educação financeira? É? E o seu pai, ele te ensina? Você ensina seu pai? Como é que é isso? Eu ensino meu pai a entrar no Microbit e fazer várias coisas lá. Ele me ensina, a fazer contas, né? A gente aprende a programar o robô, a gente aprende a programar várias coisas. A gente explora alguns aplicativos e os aplicativos fornecem pra gente fazer programações. E que matérias você usa aqui dentro? Outra matemática? O que você aprende a desenvolver? Às vezes inglês, matemática, um pouquinho de tudo. A gente está aprendendo a mexer um pouco com a robótica para a gente poder participar da competição. Como é que é o convívio com os colegas? Bem legal. Porque vocês trabalham como? Em equipe? Como é que é? Em equipe, como a gente estava programando, a tia separou a gente em dupla para a gente conseguir. A gente montava e outro programava. Um programa e quando ele precisa de ajuda, a gente ajuda, e quando um está na programação e ele está com alguma dúvida, o outro ajuda a pessoa. O engajamento em projetos estimula a proatividade na busca de soluções para o compartilhamento de espaços na cidade, como no estudo do Parque da Cidade do município de Serra. Isso daqui é uma maquete do Parque da Cidade daqui de Laranjeiras. Funciona por meio desse controlador, que é o Arduino. Por meio dele a gente manda os comandos, por meio de uma programação que os alunos fizeram, e assim a gente consegue controlar os semáforos e a cancela também. Foram alguns alunos nossos que fizeram e toda a maquete também foi toda estruturada por eles. O grau de dificuldade, eu creio que principalmente pela parte eletrônica, porque é uma novidade para eles. Eles nunca tiveram esse contato com a eletrônica, de saber como que a energia se conduz, ou como manda os comandos, os próprios LEDs, como eles funcionam. Então isso tudo é muito novo para eles. Eles começam a enxergar como as coisas funcionam
E assim eles veem que se a gente tem um planejamento, se a gente tem uma estrutura, se a gente tem uma organização, dá para as coisas saírem melhores. E assim eles estão vendo isso dentro da sala de aula, como organizar isso, né? A Control Play respira metodologias ativas e tem um projeto chamado de Cidades Inteligentes para ser incluso na matriz curricular das escolas. Afinal, as crianças vivem na cidade e já percebem o poder da tecnologia em solucionar problemas. Então, devemos já prepará-las para pensar em agir. Com a impressora 3D, que foi montada na própria escola, as crianças não têm limites para a criatividade. Elas imaginam e conseguem ver suas ideias materializadas. Aqui as crianças elas vêm fazer os protótipos, montar a parte mais... mexer com ferramentas, né, e montagem. Nos laboratórios a gente vai trabalhar mais com software e aqui mais hardware, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a nossa impressora 3D. A impressora ela funciona por deposição de material. Então aqui tem um material que ele fica em um filamento, em forma de filamento, né? Aí a impressora ela pega esse filamento, empurra para a extrusora vai fundir esse plástico e vai depositar camada por camada. Então ela vai fazendo camada por camada. Cada vez que ela faz uma camada, ela sobe alguns décimos de milímetro. E com isso ela consegue fazer a peça inteira. Então normalmente é um processo um pouco lento e tal. Essa, por exemplo, ela vai imprimir com 3 horas e 10 mais ou menos de impressão. Depende da peça que você quer. Por exemplo, essa daqui é uma roda de um dos nossos robôs, né? Que vocês viram ali as crianças trabalhando com os robôs. Sim. Todas as peças, a roda, o suporte da bateria, esse suporte que está segurando essa rodinha louca aqui, foram impressos na impressora, né? Então é legal porque as crianças, em determinado momento nas aulas, elas vão aprender a desenhar em 3D e a gente pode pegar as peças dela e imprimir aqui, né, na verdade. E elas que vão montar, né, a parte eletrônica, vai ter que fazer uma solda, né, vai ter que montar o circuito com algum componente que precisa ser soldado, é feito aqui. Qual a importância disso para o desenvolvimento cognitivo da criança? Então, quando a gente está falando que a criança tem que aprender a programar e trabalhar com a robótica você tem tanto a parte de software quanto a parte de hardware também. Então você tem a parte eletrônica, a parte mecânica e a parte de informática. Então quando você une essas 3 grandes áreas, você tem a robótica ali. Então, não adianta nada eu ensinar a criança a programar simplesmente o robô se ela não vai conseguir montar os seus robôs depois. Porque tem a parte mecânica. Então isso acaba desenvolvendo a habilidade manual dela. A gente ensina a pegar a ferramenta com cuidado para não se machucar, né? Como que ela vai fazer esse processo de montar, desmontar, algumas dicas, né? Você vai mexer com parafuso, então você tem que usar a chave tal para esse parafuso, né? Então cada técnica é diferente. É lógico, a gente não vai assim formar técnicos aqui, né? A gente vai ensinar as crianças a se virarem e fazerem para a vida. Seus protótipos, né? E para a vida. Então, não necessariamente elas vão ser engenheiras, nessas crianças. Vão ser, vou ser engenheiro de automação que faz isso. Não, não necessariamente. Né? Você pode ser um dentista, você pode ser um médico. No futuro você vai precisar dessas habilidades. O Conexões Criativas vai para o intervalo, mas já voltamos. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na forma delas. Mulheres que inspiram. De volta com Conexões Criativas, nós vamos falar de contação de história. Alexandra, o que é contar histórias? Ivana, contar histórias é seduzir, é trazer para perto, é trazer o imaginário da criança, do adulto, do idoso, de quem quer que esteja ouvindo, que queira ouvir uma boa história. Trazer esse imaginário para um mundo muito maravilhoso, com várias possibilidades, é aumentar o leque de narrativas,
é aumentar a experimentação tanto do texto literário, do texto vivido, do texto teatral, é o repertório infantil. O mundo hoje está precisando de história? Muitas histórias. E histórias de vida real também. Como nós deixamos de ouvir as pessoas contando as suas experiências. Nós vemos os países orientais, eles valorizam suas histórias, eles valorizam a cultura popular, aquilo que os seus antepassados contavam e viveram. Então, vira aprendizado, vira repertório, vira imaginário, mas vira sabedoria. Sim, assim, eu percebo que hoje as pessoas, as famílias, né, estão com pouco vínculo. E esses momentos de contação eram momentos em que se criavam os vínculos, você sabia do seu pertencimento, da sua identidade. Eu lembro que antigamente faltava luz e para mim era um momento de alegria, porque a gente saía da frente da televisão e ouvia os nossos avós, os nossos tios, nossos pais contarem histórias. Então parece que isso está faltando hoje em dia. Está faltando. Eu tive o privilégio de viver assim também. Sou neta de contadora de história, minha mãe contadora de história. Então eu acho que não tinha tanto recurso midiático como celular, como TV. Nós fomos ter TV muito tempo depois. E tínhamos o prazer de sentar na saia da minha avó e ouvir essas histórias e sentir o cheiro da minha avó, sentir o calor da minha avó e viver realmente aquele contato de família tão gostoso e que está fazendo falta mesmo. Diálogo, olho no olho. Como é que você avalia esse contexto da escola com esse papel de estímulo à contação? A criança na escola, ela começa essa estimulação desde cedo, desde bebezinho, né? Ela já ouve histórias, acalantos e daí nós propomos projetos de contação de história em casa. Adotamos vários livros ao longo do ano, fazemos o personagem, o boneco, com o adereço, com o acessório e esse acessório vai para casa com o livro e com uma pasta de relatos de experiência da família. O que é sentar no sofá com a família em volta e ler aquele livro, mesmo que o menino já tenha lido 2, 3, 4 vezes na escola, mas aquele livro não foi contado em casa. E aí os pais contam e trazem a experiência do contar, do ouvir, do debater. E a escola tem feito isso de uma forma maravilhosa. Ela precisa viver essa ludicidade, esse imaginário, esse contato familiar, esse pertencimento, não só da escola, eu não pertenço só à escola, eu pertenço primeiro à minha família. E na escola eu compartilho aquilo que eu vivo em família. Essa é a lógica. Não a lógica de que eu vivo na escola e eu compartilho em casa a escola. Não, é o contrário. Eu vivo em família e eu compartilho na escola o que eu vivo em família. E você acredita no fim do livro? Não. Não, não. As crianças preferem o livro. Todos esses livros aqui tem que ter 3, 4, 5 do mesmo, porque elas preferem o livro. Segurar o livro, deitar com o livro, espalhar os livros. Antes de vocês chegarem, essas mesas todas tinham muitos livros. E agora eu vou fazer uma pergunta, né, no contexto da contação de histórias. Eu observo alguns contadores que esquecem do livro, que começam a se apropriar de vários fragmentos de histórias e esquecem do livro. E é uma teoria minha de que isso não proporciona a ligação do sujeito que está ali escutando a história com o livro. E também isso acaba se perdendo em um monte de fragmentos de histórias, é como se fosse um pupurri. Isso. Você concorda com essa premissa? Então, eu acho que estão esquecendo até do autor. Além do livro físico, estamos esquecendo dos autores. Contamos as histórias, temos às vezes um repertório, mas esquecemos de quem escreveu, de onde que veio essa pessoa. É interessante que eu conto as histórias do Ivan. Adoro contar as histórias do Ivan. E antes mesmo de contar, eu falo assim, ó, vou contar uma história para vocês de um amigo meu. E você sabe que ele mora pertinho da gente? Ele é capixaba.
Ele é capixaba e mora aqui, ó, perto. A gente pode até convidar ele para tomar um café com a gente. É, tia, e eu tenho um livro dele. E aí, ó, corro pro Gato Verde. Então eu conto que é o Ivan, que ele é capixaba, que ele mora pertinho da gente. Quem é ele, para depois trazer a obra dele. Então primeiro eu falo de quem nós estamos falando, que lugar ele está. E quando eu entendo o lugar que essa pessoa está, de onde ela fala, a criança entende isso. Sim. E cria uma proximidade, né? Exatamente. E eu valorizo a pessoa que escreveu, eu valorizo a pessoa que ilustrou e valorizo o livro. E sempre finalizo. Sim. Eu só sei dessa história porque eu li um livro. Bom, e já que você está falando de livro, eu queria que você contasse uma história para o telespectador. Ah, vou contar. Só que só tem uma coisa. Eu posso chamar alguém para contar essa história? Pode. Posso? Pode. Então só um minutinho, aguenta aí rapidinho, tá? Era uma vez, era uma vez, era uma, duas, três, era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma, duas, três, era uma vez. Era uma vez uma terra muito distante. Oi, Lili. Tudo bom? Ivana, querida! Tudo Ai, bom? querida, você tava Vamos por lá? aqui? Posso sentar aqui? Ai, senta aqui comigo, Então tá. nossa. Olha quem eu trouxe. Estou vendo, você Um tava bem jacaré. lendo, hein, Tava, amiga? Você tava claro. lendo, lógico que Com tava certeza. lendo o livro do Ivana. O tempo inteiro. Amo esse livro. Ai, eu também. Mas eu sou suspeita, então... Eu acho que eu também. Você gosta dele? Muito. É? Ele é fofo. Ele é muito fofo. Então, eu queria saber de você, queria que você me contasse a história Sim. da Alexandra. Você conhece ela? Ai, conheço sim bastante. É. Então me conta, como é que a Alexandra começou com essa história de contação de histórias? Porque ela não me falou isso. Não te contou nada. Não me contou quando tudo começou. Então, a Alexandra tinha umas professoras particulares de contação de história. Ela ouvia da avó, das tias, da mãe, de todo mundo. Eu acho que desde que ela se entende por gente, ela é contadora de história. Mas depois, na trajetória dela como educadora na escola pública, ela precisou de buscar recursos que atraíssem o olhar dos meninos para ela. E ela dava aula de quê? Educação física. Ah, é? E como é que entrou essa história de educação física com Literatura. contação de história? Contação Literatura. de história. Então, a partir das histórias, a gente vivenciava cada coisa, cada elemento. Então, ela colocou o corpo na história e colocou o violão na história. E isso seduzia os meninos. Então, vamos supor, eu tenho que fazer um circuito ginástico. Fica muito mais legal se eu contar que eu estou lá na lagoa, encontrando o sapo, e o gato verde chegou. Então a gente sobe e olha o jacaré e pula. É muito mais legal. Então ela colocava imaginação, criatividade com o exercício? Isso, brincando. Uma forma lúdica de trazer a criança e de também contribuir com o seu repertório oral. Isso é maravilhoso. E daí ia para os registros, ia para os desenhos, depois iam para o texto. Me conta uma coisa, quando foi que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em 2007, numa escola da Prefeitura de Vitória. Ai, Semana da Criança, né? Sim. Quem é professor sabe, né? Que a gente arranca os cabelos pensando em tudo que a gente quer fazer tudo de uma vez só em uma semana. É muito amor. Mas a gente precisava de uma atração diferente. E naquela época a gente não tinha como contratar alguém. E começamos a pensar o que faria. E aí então pensamos,
quem conta história? Aí sobe a professora de educação física. Ai, chama ela, porque quando ela fala, todos os meninos param a escola toda. E tinha que contar para 10 turmas, 12 turmas ao mesmo tempo. Então, a Alexandra aceitou o desafio. E cada um foi trazendo, eu vou trazer uma bota, eu vou trazer um vestido, eu tenho uma pintura de rosto, eu tenho uma peruca. E cada professor foi trazendo, colocou tudo assim em cima, a gente foi compondo. E ela trouxe uma amiga. E aí nasceu a Lili, até então uma boneca, ninguém tinha nome, que ia contar a história para todo mundo. E já estavam todos os meninos sentados. E as professoras, meu Deus, e o nome? A gente vai falar o que aqui no microfone? Aí disse, não, o seu nome não é Alexandra com I? Então vamos botar Lili? Vamos. Mas quem estava apresentando não tinha visto ainda a boneca arrumada. Então ela disse, e com vocês, a Lili! Aí aparece a Lili. Quando todo mundo olhou, inclusive quem estava falando olhou, lindona! Aí eu contei a história, tal. A Lili contou, papá. Quando acabou, as crianças, lindona, Lili, lindona. As crianças chamavam de Lili e de lindona. Então juntou tudo. Lili, lindona. E aí já são 12 anos de estrada. E Lili, você é lindona mesmo. Ai, obrigada. Adorei esse cabelo. Eu também gostei disso tudo aqui. Você sabe que foi minha avó que contava história pra mim, que fez essa blusa pra mim. Ah, é? É. Eu queria que você deixasse uma mensagem pros pais. Ai, é comigo mesmo. Papai, mamãe, vovó, titio, não sei com quem você mora, mas eu quero te dizer, você que tem uma criança da sua responsabilidade, conte histórias para ela. Comece pela sua própria história. Conte de que você fazia quando você era criança. Conte dos seus gostos, das suas brincadeiras, das histórias que você ouvia. Vá para os livros. Comecem a ler livros juntos. Não precisa de lugar, não precisa de coisas mirabolantes. O livro, você e a sua criança, a imaginação vai, longe. Não deixe de contar, não deixe de criar esse vínculo afetivo, memória afetiva positiva. Eu sempre brinco com os pais. A gente gasta dinheiro, horrores, com psicólogo, com terapia, com não sei o quê. Nada contra, adoro, tá, meus amigos? Mas você tem a maior ferramenta dentro de casa, que é o contato, que é a voz, que é o cheiro. Então aproveita isso. Dê ao seu filho memórias afetivas positivas. E quando ele for um adulto, ele vai ser um adulto muito mais legal, tá? Menos azedo, menos enjoado, menos reclamão. Porque ele teve infância repleta de histórias. Obrigada. De nada. É um prazer enorme estar aqui. O Conexões Criativas fica por aqui. E eu te espero na próxima semana para falarmos mais de criatividade, inovação, educação, meio ambiente, sustentabilidade e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram.